Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. É muito bom ter você aqui. Eu espero que o nosso assunto de hoje venha agregar e muito na sua vida. Oi, eu sou Efiola Mene, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre faça por si mesmo, né? Eu vou contar um pouco de uma experiência pessoal que eu tive no último final de semana. E assim, foi tão boa pra mim que eu acho que vale a pena assim fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Já fazia um ano que eu não trazia vídeo aqui no canal, né? Meu último vídeo que eu postei foi no mesmo dia que concluiu um ano que eu não trazia vídeo aqui. Muita coisa aconteceu nesse um ano e assim, eu tô numa vibe diferente, tô buscando coisas diferentes pra mim. E isso faz com que também o conteúdo aqui venha se modificar um pouco. Eu falava muito sobre moda, né? Agora eu vou falar de moda de uma maneira um pouquinho diferente. Mas o vídeo de hoje eu quero falar sobre mais do que moda. Eu vou te levar a refletir comigo uma coisa que, assim, dificilmente acredito que você vai discordar. Porque a gente vive tanto no automático que às vezes as coisas passam e a gente não nota. Mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Eu comecei uma busca por autoconhecimento de mim mesma. Acho que isso é muito necessário para mim. Eu tô com quase 30 anos aí e notei que tem muita coisa sobre mim que eu não sei. Fora isso, eu também estou buscando uma nova posição no mercado de trabalho, mudar de área aí. Não é uma transição que vai acontecer rápido, é uma transição que vai demorar ainda um tempo, até porque eu estou me especializando ainda. E nisso a gente precisa de disciplina. Isso não é só na parte profissional ou na parte de autocuidado, em tudo na nossa vida. A rotina, ela é igual à organização. A gente monta uma rotina para ter esse tipo de disciplina. Então, assim, a minha rotina hoje, eu acordo 6:30 da manhã e eu tenho que fazer exercício físico por questão de saúde mesmo. Eu tenho que fazer exercício físico. E aí, a partir de 7:30 da manhã, mais ou menos, é que eu começo mesmo a fazer todas as minhas tarefas. Mas eu preciso acordar cedo e me exercitar. Porque se eu não me exercitar pela manhã, eu não consigo mais fazer exercício ao longo do dia. E isso se tornou o quê? Uma rotina. E aí, na semana passada, eu estava num período um pouco turbulento. E sabe quando, se você que tá me assistindo é mulher, você vai entender. Sabe quando a gente fica naquele dia meio obsessivo? Eu tava num dia, assim, bem obsessiva. E obsessiva por uma coisa em específica que eu não tenho controle sobre essa situação. Uma situação literalmente que eu não tenho controle. E isso só prova que eu sou um ser humano. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu não tenho filho, mas quem tem filho normalmente passa muito por isso. Por quê? Porque você fica, às vezes, irritado porque o seu filho não ouviu o seu conselho, mas a decisão é do seu filho, não é sua. Você não tem controle sobre a decisão dos seus filhos. Entendeu? Então, eu acredito que você consiga me compreender. Quando a gente fica muito irritado, agitado por uma coisa que foge do nosso controle, e aí quando você vê que você não tem controle, ao invés disso passar, tipo assim, eu não tenho controle, vou deixar pra lá, aí que tu fica mais fissurado ainda. Isso drena muita energia nossa. Drena muita energia, isso acontece com todo mundo. Tem situação que a gente tem que só esperar, mas esperar é difícil também, né? E aí é que entra uma questão. Como eu disse anteriormente, eu tenho que fazer exercício por questão de saúde. E por questão de saúde também, eu tive que melhorar muito a minha alimentação. Literalmente, tem umas restrições alimentares hoje em dia que eu não possuía antes. Então, a minha alimentação ficou chata, a minha rotina ficou uma rotina. E sabe quando você se perde no meio daquilo dali? São coisas que vão agregar. E eu acho que é aí que o ser humano começa a se perder. Eu tava vendo até um post no Insta que diz que se você se ama, né? Você não vai se trair com hábitos ruins para atrasar o seu propósito futuro. A questão às vezes é que não é uma traição. É igual eu tava num dia muito ruim e sabe o que eu tava precisando? Eu tava precisando literalmente me desligar de mim.
Sabe quando tu precisa se desligar de você mesmo? E aí, às vezes a gente acha que, não, eu tô fazendo tudo que é necessário, tô fazendo isso porque é igual eu tô fazendo pela minha saúde, eu tô fazendo, entendeu? E aí aquilo acaba se tornando um fardo, uma coisa que era para ser leve, uma coisa que era para ser prazerosa, porque começa muita cobrança, a rotina começa a ficar muito pesada e você acaba se esquecendo do propósito. Então é aí que às vezes a gente realmente precisa apertar o botãozinho de desliga e respirar fundo. Eu comprei uma barra de chocolate. Cheguei em casa de noite depois do trabalho. Fiz as coisas que eu tinha que fazer. Peguei a minha barra de chocolate, sentei em frente à televisão e fui assistir o desenho do Ursinho Pooh. Eu não sei se você já assistiu esse desenho. Já fazia anos que eu não assistia, mas quando eu era criança, eu amava o Ursinho Pooh. Eu amava. E eu já tinha me esquecido disso. Só que eu tenho a Disney Plus, nem assisto, na verdade. E eu queria assistir Barbie, mas eu não achei a Barbie. Aí eu fui assistir o Ursinho Pooh. Sabe quando aquela coisa te relaxa? É meio que você dá um passo atrás, sabe? Eu fiquei comendo chocolate e assistindo o Ursinho Pooh. Não comi um monte de chocolate, tá? Mas eu precisei de um chocolate. Sabe quando vem aquele sentimento de tenta vir, né? Nossa, você tá se traindo, né? Porque tu acorda às 6:30 da manhã para fazer exercício. Você tem que manter a alimentação perfeitamente saudável. Gente, eu tenho que fazer por mim. No final das contas, a gente se veste para as pessoas. Isso é um fato, tá? Procura um trabalho melhor, uma vida melhor, uma profissão melhor, para ter mais conforto na sociedade, para estar inserido em grupos mais específicos ou que a gente julga que seria mais apropriado para a gente, ou porque a gente quer ascender profissionalmente e você quer estar nos lugares maiores. Nem sempre é apenas sobre você. A maioria das coisas é sobre os outros. Por que a gente vai trabalhar limpo, arrumado, perfumado, alinhado? Por quê? Se, tipo assim, para quem trabalha em casa, a maioria das pessoas não faz tudo isso. Mas a gente que trabalha fora, a gente faz tudo isso por quê? Por causa dos outros. Por que a gente releva um monte de coisa? Por causa dos outros. Sabe? Por que a gente engole um monte de sapo? Por causa dos outros. Então, assim, não tô falando que nada disso é errado nem nada, não, mas o que a gente faz por nós mesmos? Uma coisinha boba, que a gente faz só pela gente, que não tem nada a ver com ninguém. E eu acho que às vezes também você se amar tá um pouco nisso. É quebrar as regras. É muita regrinha hoje em dia. É, tudo que é até mesmo para te fazer bem, já vem um monte de coisa regrada. Se você começa a fazer academia, você tem que todo dia, regradamente, porque senão você está se traindo. Se você quer comprar uma casa, tu tem que trabalhar incansavelmente todos os dias e você não pode tirar um dia para dormir até 10 da manhã. Não tô falando que você deveria esquecer de toda a rotina e disciplina e viver adoidadamente. Claro que não, porque a rotina e a organização, ela andam de mãos dadas, né? Se você não tiver uma rotina, tu não consegue se organizar. Isso é muito importante, mas o mais importante, acho que dessa vida, é você também conseguir se enxergar no meio de tudo isso. E às vezes você vai ter que dar um passo atrás, apertar o botãozinho de desliga e se dar um descanso. Não estou falando de dias, não, estou falando às vezes de 1 hora, de 30 minutos, de 10 minutos, fazer uma coisa besta que tu fazia na infância, ou às vezes ler uma revista, que seja de moda. Às vezes você vai ter que sentar um pouco no jardim, respirar o ar puro, porque quando tu era criança, normalmente tu brincava ao ar livre. Isso vai te levar lá atrás, mas vai te relaxar. Sabe, às vezes é só pegar uma rota diferente, um caminho diferente. Às vezes é você não pegar um Uber, ou não pegar um táxi, ou não sair de carro, é você ir caminhando. Sabe, é só você se lembrar que ainda tá ali. E eu acho que vale a pena, valeu a pena a minha experiência, vale a pena compartilhar, porque às vezes a gente fica tão focado no, ai, eu preciso de dinheiro, eu preciso, sei lá, trazer resultado, eu preciso
sabe? Fica tão focado só no resultado que tu esquece que no meio desse processo tudo é aprendizagem. E para tu aprender, tu precisa estar ali, tu precisa estar presente, tu precisa estar desperto, tu precisa enxergar o que está acontecendo ao redor. Tu precisa existir no meio de todo esse processo, sabe? Porque senão depois quando tu alcançar todos os teus sonhos e objetivos, a sensação que tu vai ter de tempo perdido, aquilo não vai fazer tanto sentido. Porque todo o trajeto que tu passou, tu não viveu, tu só queria aquilo. Aí quando tu pega aquilo na mão, aquilo não é tão prazeroso assim. É bom aprender com as experiências, sabe? Mas para isso tu tem que viver essa experiência e não tá só fissurado no resultado. E isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha acrescentado aí na sua vida. E se quiser estar mais pertinho de mim, me segue lá no Instagram. Eu espero você no próximo vídeo. Até o próximo.